Olá, meu amigo, estamos começando aqui o nosso Tribuna do Esporte, o nosso bate-papo esportivo semanal e com muita alegria, uma semana espetacular, porque temos aí uma briga ferrenha aí no nosso Campeonato Brasileiro da Série A. E alguém queimando a língua aí. E alguém queimando a língua, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos dar uma equilibrada, vamos assim dizer, naquilo que a gente pensava e no que pensa e no que vamos pensar daqui para frente com relação a muitas coisas aí do esporte. Tá bom? De que lado que eu começo hoje? Quem levantou o dedo primeiro? Ponto esquerdo aí. Ponto esquerdo. Ponto esquerdo. Meu amigo Bosquinho. Tem muita coisa aí. Fluminense, inclusive tem uma pergunta aqui para você do Fluminense, o Mascarenha, né? Se você já quiser responder alguma coisa pro Mascarenha, né? Meu amigo. Oi, Zezinho, sai do sol que sol vai te fazer mal, rapaz. Meu amigo. 5 horas da tarde, um sol quente desse e o Zezinho ali trabalhando. E o João jogando água lá para tudo quanto é lado. Ô, João, beleza? Boa tarde, presidente. Beleza. Boa tarde, doutor Wilma. Boa tarde. Quase. Ele tá falando aqui para você boa noite. aceitar que Já. dói menos. Olha, em primeiro lugar, falar que na sexta-feira tem o pé de ferro sobre a seleção brasileira. Um raio-x de tudo que está acontecendo na seleção brasileira. Você convidou o doutor Wilson? Inclusive, eu pedi para o Milton gravar um trecho de um ex-jogador profissional. Lembra que eu te pedi? Vocês vão ficar abismados. Se o doutor Wilma tiver a fim de participar do Pé de Ferro, será muito bem aceito a sua participação. Bom, vamos ao que interessa. O Botafogo, se você for fazer trocação com o Botafogo, você vai perder. Foi assim com o Flamengo, foi assim com o Palmeiras, foi assim Não, mas você tem que responder com o Atlético Mineiro. Tá. E né, doutor? o Botafogo está com a mão na taça. Né? O Fluminense, quando o cara faz assim no futebol europeu, o que é? Tá se jogando para... Agora, Tá pulando poça d'água. o que eu penso sobre o Fluminense é que, independente do Diniz e do Mano, o time foi muito mal armado. O time não tem um jogador de velocidade. As categorias de base produziu com a Alan Elias, que é lento. Como é que um menino de 19 anos é lento daquele jeito? E ele passou por sub-15, sub-17, sub-20. Ninguém fez treinamento funcional com ele de explosão. Um absurdo. E agora vai ser mais difícil de recuperar, porque já está com 20 anos. O Fluminense, o elenco foi mal formado. Culpa da diretoria. Todos os jogadores que foram comprados, Renato Augusto, Terans, Gabriel, aquele ponta Marquinhos, e o lateral esquerdo que foi mandado embora, o Gabriel, não sei lá das contas, foi o Douglas Costa. 6 contratações que não valeram nada, não somaram nada ao elenco. Então, passa pela má formação do elenco. Ontem, vendo o Flamengo e Fortaleza, e vendo Palmeiras e Botafogo, os times reserva do Flamengo, do Palmeiras e do Botafogo são melhores do que o time titular do Fluminense. Tá vendo, né, Mascarenha? E tem um tal de João Paulo lá em Salvador, lá na Bahia. Lá vem o João Paulo. Salvador é Bahia mesmo? Claro. Tá certo. Claro. Porque eu confundo Fortaleza com... Boa terra lá. Fortaleza e Ceará. Ceará. Mas o João Paulo falou que o senhor está aliviado. Ele gostou do sorrisão largo que o senhor deu no final no outro programa. Tá bom. Mas bom. ele está mandando um recado para o senhor. O ano que vem o Palmeiras vai sapecar o Santos todos os jogos. Tá bom. Vamos esperar, João Paulo. Tudo bem, doutor? Seja Tudo bem-vindo. bem? Boa tarde, presidente. Quase boa noite. Boa tarde, professor Bosco. Tá bem? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estarmos aqui discutindo o futebol
depois dessa rodada de ontem aí, eu quero, daqui a pouco, presidente, eu quero só um minuto que eu quero falar alguma coisinha sobre o Palmeiras. Tá bem? Não, daqui a pouco. Nós vamos ter muito assunto então, aqui. mas antes disso, eu quero mandar um abraço aqui. Tiago, eu falei que eu ia mandar um abraço para você, Tiago. Quem que é o Tiago? Eu fiquei conhecendo o Tiago numa loja de departamento em Brasília, porque ele estava com uma camisa do Vasco. E a gente conversando, eu falei com ele, conversei com ele, e ele foi muito atencioso e perguntou por que eu estava dizendo aquilo. Então eu disse a ele que nós temos um programa, tá, comandado pelo professor Newton Moura, o presidente. Obrigado, professor. E o professor Bosco, que é o meu netinho. Quem são esses aí? É o tio Newton e o tio Bosco. E o vovô, que está sentado aí. Então, Tiago, olha, um abraço, tá bem? Vamos aguardar agora 2025 para ver se esses nossos times, o meu, que é o Santos, que conseguiu as duras penas, um time horroroso, conseguiu se classificar com antecipação de 2 rodadas, mas eu espero que o Marcelo Teixeira, para o ano que vem, reforce esse time, abra aí o cofre, ou busca junto ao empresariado. É a 3ª vez que eu estou falando isso aqui, e eu imploro que isso aconteça para que o Santos tenha uma equipe competitiva, uma equipe que deixa de estar tocando a bola de 10 jogadas que sai da grande área ou sai da intermediária, 7, 8 ele volta para o zagueiro, que volta para o goleiro, que dá um chutão para frente, que fora, vai para a linha de arremesso. Linha do mato. Então, que vai lá para o mato. Então, é isso aí, viu, Tiago? Um grande abraço. Falei com você que eu ia te mandar um abraço. E é isso aí, tá bom? Uma boa tarde, quase boa noite. E assista o nosso programa, como eu falei para você, que é um programa muito livre, muito leve, descontraído. A nossa pauta, aqui está, a nossa pauta é feita, Tiago, na mão, como eu falei com você lá na loja de departamento que eu encontrei com você, tá bem? Tá aqui, ó. A nossa pauta é assim. Então, é um programa leve, solto, tranquilo, descontraído, e a nossa intenção é falar de futebol, aquilo que nós sabemos, que é o que nós vemos no dia a dia de futebol. Tá bem? O doutor já comentou um negócio Vasco da Gama, que perdeu lá, e já eliminou também o técnico, o senhor Rafael Paiva. Isso. Vai ser treinado agora pelo aquele jogador Felipe. Felipe Marrento. Mas foi um grande jogador, né? Foi um grande jogador. Foi um grande jogador. Nem tanto, Messi, nem tanto. Ele foi marrento. Ele foi marrento. O nome, depois que você recuperou o YouTube e o Facebook, é Algoritmo. Como a gente já faz o programa Tribuna do Esporte há muito tempo, e ele há muito mais tempo, ficou um tempo fora por causa do Algoritmo, mas agora está voltando. Voltou, e nós estamos aí, e nós vamos continuar fazendo um bom trabalho. Sobre o Vasco da Gama, tem alguma coisa aí? Tem. Caiu o técnico. Mais um. O Vasco da Gama... Deixa eu só, antes de você responder, deixa eu fazer uma pergunta para os dois. Por que é o técnico que é sacrificado e não os jogadores? Bom, na minha introdução, eu falei aqui que os 6 jogadores que a diretoria comprou na janela de transferência, nenhum deu certo. Mas o técnico era bom, mandaram o técnico embora. O técnico tinha sido campeão inédito da Libertadores e campeão da Supercopa do Brasil. Campeão da Supercopa Sul-Americana. E a diretoria comprou 8 jogadores: Thiago Silva, Marcelo e os 6 que eu citei lá no primeiro bloco. A culpa é do Diniz,
Não, pois é, que eu pergunto. O Vasco perdeu 2 jogadores, que qualquer um dos 2 no Fluminense seriam titular. O David e o Adson, um negócio Adson. assim. É Adson, né? Adson. Canhotinho, que era do Corinthians. Todos os 2 seriam titular no Fluminense. Quem é que vai no fundo e cruza a bola pro Verrete fazer o gol? Veguete fazer o gol? Não tem mais jogada de linha de fundo. O Veguete tem 6 partidas que não faz o gol. Por quê? Machucou os 2 pontos aqui no fundo. Então, passa pela formação do elenco. O treinador que foi mandado embora do Cruzeiro para contratar o Diniz, que foi mandado embora do Vasco, que entrou, como era o nome do antigo lá? Ramon, não? Era o Ramon, entrou o novato e agora é o Felipe. É o Marcão, né? Marcão? Não, o Marcão é do Fluminense. Marcão do Fluminense, é o do Vasco lá. Aí o que acontece? Eu volto a falar, o Fortaleza foi um time feito só com refúgio. O treinador recebeu moral do presidente, fez um time só com jogador de refúgio. Ali não tinha um jogador que era titular em algum time. O melhor jogador, considerado o melhor jogador do Fortaleza, foi embora, foi refugado pelo Flamengo, que é o Marinho. Considerado um dos melhores jogadores do Fortaleza. Não estou dizendo que ele é um excelente jogador, mas eu gostaria de ter o Marinho de volta no Santos. No Fluminense ele resolveria o problema do Fluminense. Chuta de fora da área, vai no fundo, é rápido. É muito rápido. É briguento. O Fluminense não tem um jogador para puxar contra-ataque. Mais outra coisa. Desses 3 times que eu falei, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, e eu falei Fortaleza, ainda tem correndo por fora o Inter, Corinthians, que mudou de técnico, e o Corinthians, que deve 2 bilhões de reais e contrata jogador. Não sei como é que mas se o explica Corinthians isso. está com o elenco fechado, blindado. Mas como é que ele contratou um jogador devendo esse tanto de Aí dinheiro? vai explicar, O né? Fluminense deve 400 mil e não contrata ninguém. Só completando, aí o senhor já emenda o tempo aí. Juridicamente, é bom para o técnico, porque ele faz um contrato lá de 2 anos, às vezes fica até pedindo para o jogador procurar derrubar ele, porque ele leva uma boa bolada. E aí ganhando sem trabalhar. E aí o senhor pediu um tempo aí, emenda. Nilton, você, o presidente e o professor Bosco, não tem a questão jurídica. O que comanda uma relação jurídico-contratual é o contrato celebrado entre o clube e o técnico, tá bem? Ou um jogador, tá bem? Então, essa questão, por exemplo, que os clubes acabam ficando devendo fortunas para os técnicos. Tem um clube aí que tem 7 dívidas com técnicos. O que é isso? O que é isso? Não me passa pela cabeça, quando se trata de um jogador, a equipe, o time pode até imaginar e antever que aquele jogador que despontou numa equipe de base de um determinado clube venha a se destacar naquele time, naquela equipe que ele está sendo contratado. E aí sim é a galinha dos ovos de ouro, quando isso acontece. Então, pode-se fazer um contrato de 2, 3 temporadas com cláusula de rescisão forte, cláusula de rescisão. Que se caso não der certo, mas com técnico, ninguém contrata um técnico desconhecido, Nilton. Ninguém contrata um Carille na vida que vai receber aí 4,5 milhões, 5 milhões do Santos pela rescisão do contrato. Todo mundo já sabia. E cadê o jurídico dessas equipes? Aí vem a minha pergunta. E não vou falar o nome, como eu já passei por uma empresa que fiz um parecer
que não agradou o presidente e ele ficou 8 anos me ameaçando de demissão. Felizmente, depois eu me aposentei também por lá. Possivelmente isso pode ter acontecido com o Santos e tantos outros times brasileiros que fazem contrato de 2, 3, fazem contratos de 2, 3 temporadas com o técnico. Repito, quando é com o jogador, ainda vamos lá, porque ele pode disparar, ele pode sobressair, ele pode ter um desempenho, mas com o técnico, todos nós conhecemos os técnicos. Tá bem? Então, não é uma questão jurídica, é uma questão jurídico-contratual, de uma relação jurídico-contratual. Que tem várias cláusulas. Várias cláusulas, dentre elas essa da rescisão antecipada do contrato. Eu não sei se o meu amigo Bosquinho, o senhor já fez aquele tempo? Eu queria, na hora que puder, me dá um minuto sobre o Palmeiras. Tá. Só fazer um comentário. Eu só queria perguntar ao professor Bosquinho, que se ele está lembrado, aí dentro disso aí, de um jogador, eu me esqueci o nome dele, que ele jogou aí nos 3 clubes, nunca entrou dentro de campo. E sempre era contratado assim, a peso de ouro. Não é o Rames Rodrigues, não? Não, ele é brasileiro aqui, jogou aí. Aí depois descobriram que ele era um fanfarrão. Essa história é verdadeira. O cara nunca jogou bola. Não é parente do Zico, não? Não, ele era vendido como um craque só através do DVD, mas só que chegava no clube. Foi aí. Foi bom você falar, porque foi aí, professor Bosque e doutor Will, que os analistas de futebol dos clubes, quando o empresário fala, tem um DVD do fulano de tal, fala, me traga 3 jogos dele também, oficiais. Porque aí o cara, hoje os analistas, não vê só o DVD, que eu já produzi muito DVD desse tipo de coisa, é só jogar uma câmera lentazinha daqui, uma indicaçãozinha aqui do jogador andando. Agora, o jogo completo, aí é diferente, doutor. A cada hora no nosso programa aparece cada coisa, né? Aparecem situações que acabam me levando. Eu queria falar sobre o Palmeiras. Não do Taquaral, né? Não, você levou 5. Naquela já está superada. E o Palmeiras. Me reservo o direito de não dizer o nome do jogador, por favor. Tá bem? Tá. Agora, 20 anos atrás, 20 mil reais, qual seria hoje o valor corrigido de 20 mil reais? Hoje passa de seria 200 milhões. Não dá isso, não. Mas daí 70 mil, 80 mil. Pois bem, eu estava no tribunal para fazer uma audiência em que esse jogador teria sido vendido erradamente por um presidente de um time daqui do Distrito Federal, que ele já não teria mais competência para celebrar o contrato, porque ele teria sido vencido numa eleição. Pois bem, antes da audiência, nós estávamos aguardando o chamado, e o jogador era uma ação em que o jogador era um dos alvos daquilo ali. E o outro time. Depois, fora do ar, eu vou dizer quem é. Tá bem? Mas de maravilha. Não, eu me reservo o direito, por uma questão ética, de não falar o nome nem o time de futebol. Pois bem, ele me disse, eu falei, o que você está fazendo aqui em Brasília? Você está jogando? Não, senhor. Não, doutor, eu não estou jogando. Eu recebo 20 mil reais do Botafogo, 20 mil reais por mês do Botafogo, isso no Rio. 20 anos atrás, 20 mil reais por mês
no Botafogo, mas eu nem entro em campo, eu nem lá fico, eu fico aqui em Brasília. Por que eu estou dizendo isso? Pelo descalabro que existe na administração Falta de dos jurídico, times né? de futebol. Como é que um advogado, um jurídico de um clube como o Botafogo deixa acontecer uma coisa dessas? Tá bem? O Fluminense compra Pois 8 é. jogadores, cara, aproveita 2. Que é isso? Mas aí tem Pois é. como é que é? Não é a pasta extra, não. Como é que fala? Que eles falam assim, tem o caixa 2. Mas O cara está isso- pagando 20 mil, doutor, mas em cima desses 20 mil está vindo 60. Eu não sei, naquele caso concreto, nesse caso concreto que eu estou relatando, eu não sei. Esse jogador sobre o qual eu me refiro, um ano antes ou 2 anos antes, até a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele era o artilheiro do campeonato. Depois ele desapareceu, tá bem? Depois ele desapareceu. Então, só para dizer o que nós não conhecemos, o que existe por trás das cortinas de uma equipe de futebol, de um time de futebol, que todos eles têm um departamento jurídico, e eu disse isso aqui quando o Ramon disse que foi demitido da equipe do Vasco da Gama no vestiário. Eu disse que se ele, e o Vasco disse que ele pediu demissão, lembram-se desse fato? Ora, se ele pediu demissão, nem que seja, Milton, um pedaço de papel, Assina aqui. vem por meio deste, em caráter irrevogável e retratável, formular meu pedido de demissão a partir das tantas horas de hoje, no dia tal, assim, assim, assim. Então ficou esse disse-me disse, que eu não sei onde foi parar, Foi isso que a juíza falou para mim quando eu fiz o contrato ok? com o cara para construir 3 kitnets para mim. Eu contratei o cara e não escrevi nada. Ela falou assim, como é que o senhor que sabe ler não escreve nada, vai querer que o pedreiro cumpra o contrato? Ok, então é isso. Posso ainda falar sobre o Palmeiras ou já Pode, esgotei meu tempo? Vamos Não, discutir o Palmeiras. Mas antes de eu falar sobre o Palmeiras, eu estou igual aquele outro lá. Tem que segurar a audiência, doutor. O pessoal está doido para esperar aqui. O que o senhor vai falar do Palmeiras? Não, é um comentário. Mas eu estou segurando a não, audiência. então, daqui a pouco a gente fala daqui sobre a o pouquinho Palmeiras. ele vai falar. É a um minha negócio opinião, é a minha importantíssimo. opinião, Fica hein? ligado. Eu quero falar a sobre minha o opinião. Galo. Mas Tá. antes nós vamos falar o seguinte, a Marta foi campeã pelo Orlando. Exatamente. Depois do golaço que ela fez lá, tinha que ser campeão dele. Parabéns, Marta. Só vim aqui porque o pessoal fala que a gente só fala de futebol masculino, mas a partir do próximo programa, eu até quero pedir permissão aqui para os 2 amigos aqui que sempre estão aqui junto com a gente, para a gente falar um pouquinho também de Fórmula 1, falar alguma coisa do basquete. Esse negócio de falar de futebol feminino, você viu o que o jogador árabe falou lá? Não. Pegou 8. Primeiro ele pegou 2 jogos de suspensão. A juíza deu um cartão amarelo para ele. Ele falou assim: lugar de mulher é na cozinha. Aí, quantos? Aí ele foi pro tribunal, pegou 8 jogos. Aí, como para não ficar desfalcando o time, botaram ele para apitar o jogo feminino. Ele expulsou 8 mulheres. A mulher veio perguntar para ele: por que o senhor falou que lugar de mulher é na cozinha? É na cozinha. Pá, pá. Expulsou 8 jogadores. Esse cara é radical. Esse é radical. Bom, Sim, pode sim. falar sobre o Palmeiras agora. Não, vamos mais pra frente. Não, pode Não, falar. eu quero, Vai, depois se eu vai, falar já do Palmeiras, segurou. eu quero falar do Galo. Pode falar. Ah, tá. Bem, ontem é comum lá na minha casa, quando nós estamos, quando tem algum jogo importante, Fica todo mundo calado. não, a gente ficou conversando. E eu emiti um ponto de vista no momento em que o Palmeiras já levava 3-0. 3-0. 3 dias atrás, ou 4 dias atrás, a Leila veio a público falar sobre o técnico Abel Ferreira, dizendo que o Abel
estaria no Palmeiras até 2027. Lembra-se disso? Viram essa declaração dela? Na reeleição, ela foi o Abel reeleita, é incaível. ela falou. Exatamente. O Abel é incaível. Então, bem, e aí eu não vou entrar no mérito da questão, a qualidade do Abel, porque eu acho que ela é indiscutível. A capacidade do Abel de dirigir um time de futebol, ela é indiscutível. O Filipão deu uma declaração que quando ele dirigia a equipe de Portugal, que o Abel era jogador e uma oportunidade ou duas ele convocou o Abel. Tá bem? Foi uma declaração do Filipão. Pois bem, o que eu externei ontem no seio familiar que nós estávamos assistindo o Palmeiras e Botafogo? Eu disse, o Palmeiras até ontem ele tinha tido 7 derrotas. Com uma de ontem, 8 derrotas. Para o nível do futebol do Palmeiras, ou do elenco do Palmeiras, não é do futebol, mas para o nível do elenco do Palmeiras, da folha de pagamento do Palmeiras, do técnico de renome internacional, que é o Abel Ferreira, penso que não poderia ter acontecido isso. O que me levou a crer, e quero externar aqui, presidente e o professor Bosco, de que, pelo que estamos vendo, eu já posso afirmar que o Palmeiras não é mais aquele time de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. Não sei se o professor Bosco concorda comigo. É claro, e eu citei 1 ou 2 jogadores, e as pessoas que estavam comigo na sala ontem disseram, é verdade, eu falei, eles perderam o Danilo, vamos lembrar aqui, perdeu um outro lá que se machucou. O Eric. Perdeu o lateral esquerdo. Perdeu o Hendrick, que foi embora. Isso. Se bem que o Hendrick estava começando. Por outro lado, eles ganharam quem? Um Estevão na vida, que é um baita do jogador. Tá bem? Então, mas o Dorival não veio assim, com essa corda toda. Substituiu naquele dia na seleção, já faltando quanto tempo? 2 minutos. 10 minutos? 5 minutos? Botou um jogador para mim para jogar menos de 30 minutos, ele nem aquece. Tá bem? Então, essa é a minha opinião de que o elenco do Palmeiras, a equipe do Palmeiras com o elenco que tem, com a folha de pagamento que tem, com o técnico que tem, com a direção que tem, me parece que já não é mais o Palmeiras de 2 anos, 3 anos, 4 anos atrás. Tá bem? Então essa é a minha opinião. Por quê? Ele perdeu 7 e perdeu mais uma ontem, 8. Se fosse uma outra equipe, ele seria demitido. Mas ontem o Botafogo fez uma coisa que matou o Palmeiras. Eu ia falar justamente isso. O Abel perdeu uma grande chance nesse jogo de ontem. Provavelmente eu vou queimar minha língua por causa disso. Porque ele perdeu um jogo que ele achava que ia ser fácil. Mas aí vem o professor Costa, agora vai falar um negócio muito importante. Depois do professor, eu quero só dar uma palhinha. Já estou concordando com o professor. O Arthur Jorge deu um nó tático. Justamente. Mesma coisa que ele fez com o Flamengo do Tite, mesma coisa que ele fez com o Vasco quando meteu 4, mesma coisa que nos jogos que ele meteu 4. O Botafogo ele não sabe jogar contra time que joga na linha de 30 metros atrás da intermediária. Atrás da intermediária, ele não sabe, porque ele não tem triangulações pelos lados. Não tem, ele vai à linha de fundo. Mas não tem triangulação. Não tem, ele vai à linha de fundo, professor, e cruza, e volta, mas ele não tem triangulação então, na intermediária adversária. O que fez ontem o treinador? É Jorge? Não sei Arthur Jorge. Ele jogou de intermediária a intermediária. Ele não
comprimiu o campo. Por que que ele jogou de intermediária a intermediária? Porque o Palmeiras tem a bola longa. Ele ficou com o Vitinho e o lateral esquerdo lá, o que já foi Marcos da seleção. Rocha. Não, o lateral esquerdo do Botafogo. Ah, do Botafogo. Ele Henrique. fez uma linha de Não, né? 4. Ou seja, o Estevão ainda driblava por aqui pela direita, mas a jogada com o Rony e o Felipe Augusto não chegava até o Rony. Por quê? Porque ele fez uma linha de 4. Isso aqui é muito comum no futebol italiano, essa linha de 4 zagueiros. Porque o futebol italiano joga com a linha de 4 zagueiros e às vezes joga com a linha de 3 zagueiros, 4 no meio de campo e 3 atacantes. Foi o que o Botafogo fez ontem. E ontem os caras estavam inspirados, o Savarino e o Almada gastaram a bola, gastaram a bola. Professor, Eu vou falar por Almada, que pelo amor de Deus, né? O que Eu vou aquele falar rapaz por que joga estava- é um negócio impressionante. Não, e o que eu falo, o futebol Não. brasileiro matou os jogadores de meio de campo. Você não vê um jogador brasileiro que tem a característica do De La Cruz, do Almada, entendeu? Do Savarino. Mas sabe por que eles estavam motivados? Por causa das redes sociais. Chegou a falar que o Botafogo vai ser bicampeão cavalo paraguai. Então, Isso aí, Eu quero dar uma doutor. palhinha então, sobre depois o ele vai Botafogo. pro Palmeiras e eu quero falar pro Galo. O Galo, Não, o Galo não deixa, mas daqui a pouco. Não, mas eu já vou vai falar. dar o- vai dar o- Audiência. Hã? A audiência. Audiência. já vou falar do Galo também. Se o Galo não ganhar a Libertadores, Não vai ganhar, não. escuta, Vai queimando a língua. escuta. Só porque eu sou cruzeirense. Não vai ganhar. Se não ganhar, o ano que vem ele só tem o Campeonato Mineiro. meu filho. E olha lá, hein, vai perder pro Não Cruzeiro tem também. Sul-Americana, aí tem Copa do Brasil, Só tal, tem um tal. calendário. Só um calendário. Doutor, Eu quero dar uma palhinha sobre o Botafogo. não é Palmeiras, não? Não, o Palmeiras já foi. falei. Só complementando o Palmeiras. Quem Não, o não, Palmeiras. complementa, Não, né? peraí. Quem Audiência. o Palmeiras perdeu? O Palmeiras perdeu o Danilo, a grosso modo, o Danilo e o Arthur, que veio do Bragantino, tá bem? Sim. Integrar a equipe do Palmeiras e me parece que está hoje no Zenit, lá da Rússia. Pois bem, em compensação, o Palmeiras ganhou o Estevão E o Felipe Augusto. e o Felipe Augusto. Sobre Palmeiras, só quero completar isso. E o Isso. E o Botafogo? Isso me reforça a dizer que penso que o Palmeiras não é mais aquela equipe. Me perdoa o Jota, meu grande. JP lá de... Não, Jota. O Jota, que faz serviços lá em casa, e ele é palmeirense doente. E ele fica falando, seu Wilmo, doutor Wilmo, olha, o Palmeiras vai ser campeão. Tá bom, mas quero ir para o Botafogo. Pois bem, o Botafogo tinha essa partida ontem contra o Palmeiras, lá em São Paulo, na casa do Palmeiras. O Botafogo tem no sábado, vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro lá em Buenos Aires. Pela Libertadores, final da Libertadores. Anteontem, numa conversa de amigos, eu ainda disse o seguinte: como é que está a cabeça do técnico do Botafogo, que precisa escalar amanhã um time para enfrentar o Palmeiras, para manter a liderança do Campeonato Brasileiro e montar uma equipe para enfrentar o Atlético Mineiro no sábado em Buenos Aires. Deixa eu te dar só um detalhe. Tá, não, só para concluir. O Jorge Jesus não pouparia o Flamengo se o Flamengo fosse jogar ontem e jogar no sábado. Ele nunca fez isso, Pois até com mas 3 dias. professor, mas o Botafogo também não fez. E ontem o Atlético fez precisando dos pontos. Pois cara. é, Eu mas não o entendi. Botafogo não fez. Eu não entendi isso. Não fez. O Botafogo jogou ontem como ele se não tivesse nenhuma partida prevista para sábado, disputando a final da Libertadores da América lá em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. Ele jogou
Ele jogou, paciência, e já foi embora direto. Me parece que hoje ele já foi embora direto para Buenos Aires. Mas Tá bem? aí está a diferença, doutor. Pois é. Do clube, do técnico, profissional. E da diretoria. E da diretoria, também, que dá o apoio. sabe? Então, olha, parabéns ao Botafogo. Vamos ver agora, no sábado, se ele vai enfrentar o Atlético da forma como ele enfrentou ontem o Palmeiras. Tá bem? Então era o complemento que eu queria falar sobre o Botafogo, isso, de que ele jogou normalmente e partindo para o ataque, agredindo o adversário, sangue agredindo nos bola do adversário e chegou onde chegou. Tá bem? Teve um grande campeão pelo Botafogo, que é aqui nosso vizinho aqui, Túlio. Túlio Maravilha. Em 95 o Botafogo foi campeão depois de não sei quantos anos com o gol do Túlio Maravilha contra o Santos. Túlio Maravilha teve mais repercussão mundial. Ele chegou a jogar fora ou não? Não. Só no Brasil mesmo. Túlio Maravilha, você sabe que lá em Goiânia o apelido dele era Túlio Melancia, né? Por quê? Verde por fora e vermelho por dentro, porque ele era doente pelo Vila Nova. É mesmo. Aquilo é uma ave, né? Túlio Maravilha. Ele mora aqui em Goiânia. Ô Túlio, um abraço. Seu DVD tá aqui ainda, tá? Pode entrar em contato comigo. Tem um baita de um DVD dele aqui comigo que ele pediu pra mim fazer, arrumar o DVD direitinho. Tá aqui comigo. Foi o gol 999 ou o gol 1000? Ele tá lá no estúdio, né? Não está aqui no Zezinho. Não, no Zezinho não, tá no estúdio. Mas ele estava jogando aqui no Botafogo daqui, do Sobradinho. DF. E ele estava em busca dos mil gols. Agora vamos... Ele tem uma contagem meio tipo maluca, Romário. né? Até, Maluca. Tipo Romário. Ele contou o gol que ele jogou até quando jogava na rua. Como é que Juvenil. É juvenil. O Romário contou os gols que ele fez no Campeonato Carioca de Juvenil. Pois é. Ele falou que ia fazer 1000 gols. E fez. E fez. Agora, eu queria falar sobre o Flamengo. Todo mundo está exaltando o treinador do Flamengo e eu vi um tempo do Flamengo. Não muda. Entendeu? Não muda. Ontem o Flamengo, quem já jogou cacheta, quando o cara joga de graça, o Flamengo ontem jogou de graça. Ele podia ganhar do Fortaleza de 5 ou perder de 5. Aí ficou naquele joguinho lá, 0-0. 0-0. Para mim, o Felipe Luiz, para mostrar que era treinador, porque o Flamengo ainda tinha chance de ser campeão brasileiro, se ganha ontem. Atlético Mineiro levou 3-2 do Juventude. Classificou o Juventude. Atlético Mineiro está pensando só na Libertadores. Não sei. Palmeiras nós já falamos, Fortaleza e Flamengo, Fluminense nós já falamos, né? Tem uma pergunta aqui do Paulo Rocha. Botafogo, o título Deve ser está pro garantido. presidente essa pergunta do Paulo Vai Rocha, queimar né? na língua, hein, Nilton? É o Paulo Rocha. Com o Botafogo é bom você não apostar em nada, viu? Ô Paulo, o Botafogo, eu vou falar aqui, eu não sei até se eu posso falar, mas eu vou falar. O Botafogo é o seguinte, ô Paulo, tem um amigo meu aqui no prédio que ele é botafoguense. Lá no prédio, né? Aqui lá no prédio. Zezinho, não? Não, lá no prédio. Lá no prédio. E eu acho o seguinte, o Botafogo. O ano passado eu falei que ele ia perder para ele mesmo e perdeu para ele mesmo. Agora, o jogo de ontem teve um diferencial que foi as redes sociais batendo no Botafogo. Aquilo fez com que os jogadores entrassem em campo com sangue nos olhos para mostrar serviço. Ganhou do Palmeiras, que entrou de sapato alto. Nariz arrebitado. Nariz arrebitado. Agora tem um negócio. Palmeiras ainda falta duas partidas. Você lembra quem que é os próximos? Não lembro. O Palmeiras é Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro e Fluminense. Jogos fáceis. E o Cruzeiro... Se o Botafogo ganhar o próximo jogo, acabou o campeonato. Se o Botafogo ganhar, tudo do bem. Inter, acabou o campeonato. Agora tem um negócio. O Inter
tá no jogo também. O Inter tem chance de ser campeão porque falta 3 jogos. Venceu Falta 3 jogos. 4 ou 5 partidas seguidas. O Inter. O Inter não vai vir 16 aí. partidas sem perder. O Inter, viu, o meu amigo Paulo Rocha, o Inter não vai entrar em campo, tipo assim, eu não tenho mais objetivo nenhum para buscar. Ele pode ser campeão. E o outro jogo do Botafogo é contra Fluminense. o Palmeiras. O Botafogo joga contra o Inter e o último jogo dele é só dar uma olhada. Então, enquanto o professor busca aqui, então o Botafogo, por isso que eu estou achando que eu não vou queimar a língua. Primeiro, que o Palmeiras vai ganhar fácil do Cruzeiro e do Fluminense, que está aí. Você acha, Pedro? Eu acho. Porque os dois times não têm. Não tenho tanta não tem certeza que o Não. Palmeiras ganha assim facilmente do Cruzeiro. Ele vai jogar fora contra o Cruzeiro e dentro de casa contra o Fluminense, viu? O Fluminense às vezes pode dar um aperto porque está ali o Cruzeiro tá também, suspirando ali de aparelhos. Né? Agora, o Botafogo vai pegar duas equipes que é totalmente diferente aí do Cruzeiro e do Fluminense. Né? Então por isso que às vezes ainda pode ter uma reviravolta. Eu não estou contra o Botafogo, não. Eu até quero que o Botafogo seja campeão. Por quê? Porque é um time que está aí há anos sem ganhar um campeonato. Né, doutor? Então é isso. Botafogo e Inter. E depois. O último jogo dele é Botafogo e. Deixa eu ver aqui. Aqui. Botafogo e São Paulo. O São Paulo já está diferente. São Paulo. Mas também é um time de torcida casa, inflamada. Mas é um time inflamado, jogador do São Paulo. Então tem tudo para o Botafogo ser campeão. Tudo no papel. Mas ainda tem mais 22 jogadores contra, que é 11 um time e 11 do outro. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu quero queimar minha língua, viu? Porque eu julguei, viu? Eu fiz uma... Tem coisas que só acontecem no Botafogo. Joguei trips. Como é que é aquele jogo, gente? Triplo. Jogou triplo na nota. Ei, tem coisa que só acontece com o Botafogo. O Botafogo vai ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Tomara. Time por time. Time ele tem. Precisamos tem. considerar que a equipe do Botafogo é melhor do que a do Atlético. Não, e os reservas? Os reservas que entraram ontem, cada um melhor que os titulares. Mais alguma coisa? Chegamos ao final aí do nosso Tribuna você do falou Esporte. que tinha aí o João Paulo. Cadê o João Paulo? O senhor já respondeu. Do Santos, o senhor já respondeu. E o Fluminense não vai cair, não. O que o João Paulo falou? O senhor está com o sorriso lá. Mas se não arrumar jogador, que vai voltar. apanhar do Palmeiras. Vai levar uma peia. E cai de novo. Cai de novo. Santos, Sport, Mirassol e qual foi o outro? Ceará. Com aqueles times não fica na Série A, não. Fica não. Quem subiu foi justamente aí. Santos, Sport, Mirassol e Ceará. Isso. E o Novo Horizontino, gente, que quase tinha tudo para subir, né? Mas você viu o gol que o cara errou? Aí é culpa do treinador. Pois é. O cara cruzou a bola, o goleiro batido, ele chutou para fora. Neto Pessoa? Neto alguma coisa. Neto alguma coisa. Então, muito obrigado, meu amigo Bosquim. Nós estamos Prazerzão. na PCF, dia... É o Neto Berola? Não, é Neto Pessoa. Neto Pessoa. Ei, nós estamos na PCF e talvez na Portuguesa. Na Portuguesa. Vamos ver. Obrigado. Com aquele contrato... A gente trabalha pelo futebol de Brasília amador, interclube, com o mesmo amor que nós já trabalhamos e eles ainda estão trabalhando. Eu estou pensando se eu volto a trabalhar no futebol de Brasília. Não, a equipe aqui já está programada. Ei, tem que voltar, né, doutor? E eu falo, o Nordeste pela primeira vez tem 5 times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Por causa da Copa do Nordeste. Enquanto a gente não fizer a Copa Planalto ou a Copa Centro-Oeste,
futebol de Brasília nunca vai para lugar nenhum. Obrigado, Falei. Santíssimo, né? Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado. Tá? Tranquilo? Tranquilo. É esperando para ver se o Marcelo Teixeira dá um jeito Eu não de... estou com aquele caboclo que falou que aquele microfone já não usa mais. Eu estou te Eu estou para falando. mandar ele para PQP. Eu acho que o Santos vai ser comprado pelo Neymar. O Neymar já comprou metade lá do lugar que ele está lá, como é que é? Ele comprou uma cobertura lá que nós Então. não Aí precisava ele para comprar o Santos agora é daqui Eu para acho, ali. eu O até dinheiro me que perguntaram é. isso ontem, professor. Eu acho até que o Neymar, primeiro ele tem dinheiro para comprar o Santos. Não tem mais nada que Ele futebol, não. Pode ainda jogar uma temporada no Pra Santos. fazer igual o Romário fez, vai jogar no América lá. E tal. depois vai ser diretor do Santos. Ele ó. quer diversão, quer Então. divertir. Me parece que o pai dele também pensa alguma coisa parecida com isso. Aí ele pode levar aquelas meninas todas lá pro camarote dele, não tem problema nenhum. Tranquilo, tranquilo. Então, Então, meu amigo, esse Bom. aí foi o nosso Tribuna do Esporte hoje, descontraído, né? Mas eu tô meio arriscado com o microfone, mas deixa quieto. Um abraço e até o próximo.